Estava mesmo em cima do seu nome aqui, Cláudia, eu não estava conseguindo ler. Mas um bom evento para vocês e a gente está aqui. Aí deixo vocês com a Lucimara, essa pessoa maravilhosa, fez uma pesquisa linda, 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 ela fez uma história de vida, mas ela foi de um capricho com o método. Fica a dica para vocês que forem fazer história de vida, a Lucimara é a nossa referência. Oh, obrigada, Adélia. Então, aproveitando, né, a deixa, eu gostaria de agradecer, Adélia, a você. Já é o sexto CIEPEX, na hora que eu olhei meus alfarrábios, eu falei, gente, eu participei de todos, desde como ouvinte, comunicação, apresentando, servindo água, cafezinho, arrumando tudo, eu já fiz no CIEPEX com muito orgulho, né? E muito obrigada, Adélia, por essa oportunidade. O CIEPEX, ele começou pequenininho, né, do desejo da Adélia de trazer outros pesquisadores para o Cefet para ampliar o conhecimento de nós que estávamos lá e, de repente, com muito trabalho de todo mundo, chegamos aí ao sexto CIEPEX nacional, né? Muito orgulho de fazer parte dessa família. Eu não tenho outro nome a não ser família para essa organização. Que show, né, gente? Rumo à internacionalização do CIEPEX. Estamos juntas. Tiago, Kelly, por chegando aí. Obrigada, boa tarde, gente. Boa tarde. É Juliana, Ranieri, algumas eu já encontrei em outros momentos aí, né, em outras salas. Mas, então, vocês ficam aí com a Lucimara muito em boas mãos. Eu vou ficar aqui só de olho, como diz o outro. Um olho no gato, outro no rato, né? Mais ou menos isso. No queijo, outro no gato, para ser mais mineirinha, né? E o sentimento, ele se resume em gratidão. Gratidão a toda a equipe, gratidão aos participantes, gratidão a Deus, eu acredito em Deus, quem não acredita, gratidão ao universo, a tudo mais, e ao nosso trabalho, né, gente, que tá bonito, vai ficar melhor, ano que vem nós vamos fazer híbrido, se Deus quiser. Então, já estamos com um gostinho de despedida, mas já de pensar o próximo. Ontem, a Luciane, que é a minha orientanda do Prof. APT, ela mandou uma mensagem já 9h. Já estou pensando um monte de coisa para o CIEPEX, amanhã eu te ligo. Fala, ai, que joia. É assim mesmo, a gente vai pensando. E Fernanda, que eu estou vendo aqui também, que ligou a câmera, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada. Gratidão, e eu não te perco de vista não, tá? Pode voar alto, que a cordinha está segura aqui na ponta para eu te puxar sempre. Beijão, querida, é com você. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então, boa tarde a todos, todas e todes, né? Meu nome é Lucimara Moreira, apesar de estar Elizabeth aí no quadradinho, a conta é dela, que ela nos cedeu, mas aqui é a Lucimara. Qualquer coisa... Elizabeth está aparecendo em tudo. Né? Bom, então, como a Adélia falou, a Adélia foi minha orientadora do mestrado, né? Eu fiz mestrado em Educação Tecnológica no Cefet, pesquisei História de Vida de engenheiras e também professoras. Hoje eu faço doutorado na linguagem, no estudo de linguagem no próprio Cefet, ainda com narrativas de si, com análise de discurso. Sou engenheira mecânica formada pelo Cefet, eu sou prata da casa desde o começo, né? Mas, como engenharia não conversa muito com a área de linguagens, hoje eu sou graduanda em letras na UFMG também. Bom, então, antes de começar, eu gostaria de dar uns avisos, né? Bom, o link de frequência eu vou colocar no decorrer das apresentações com a palavra-chave no chat. Então, eu peço para vocês estarem atentos ao chat. O tempo destinado para cada trabalho é de 10 minutos,
Eu vou monitorar esse tempo com vocês. Quando estiver faltando 1 minuto para encerrar os 10 minutos, eu vou avisá-los e eu peço para que vocês estejam atentos à questão dos minutos, para que todos possam apresentar de forma tranquila, todos tenham a mesma oportunidade de apresentar de forma tranquila. Bom, eu tenho outros informes, mas para o final da nossa mesa. Bom, então eu vou seguir a sequência que nós temos aqui de apresentações. Então, gostaria de saber se a Bruna do Nascimento e a Luciana Zeredo estão presentes? Sim. Bruna? Sim. Acho que Luciana, sua orientadora, né? Adoro, Luciana, participou da minha banca de mestrado, foi a principal influenciadora para eu estar no doutorado em linguagem. Ela é uma pessoa diferenciada, né? Ela... Né? Bom, Bruna, você tem PowerPoint ou... Eu não fiz, não, porque nas orientações falaram que era uma roda de conversa, que não havia necessidade, né? Sim, eu só pergunto que, caso você tivesse, eu daria um tempo para você colocá-lo, mas não tem obrigação nenhuma. Uhum. Então, por favor, pode começar a apresentação. Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica do Cefet. Eu vou apresentar o trabalho hoje intitulado A Inclusão no Curso Técnico de Enfermagem na Perspectiva da Biopolítica e da Governamentalidade de Michel Foucault, um relato de experiência. Então, esse é um relato de experiência, ele faz parte de um recorte de uma pesquisa de mestrado que está em andamento, sob orientação da professora, a doutora Luciana, e ela teve a sua gênese nas minhas experiências enquanto docente e enfermeira, porque eu sou bacharel em enfermagem, e eu dou aula no curso técnico de enfermagem. Então, durante a minha caminhada, eu fui percebendo o aumento do ingresso das pessoas com deficiência, às vezes eu vou falar a sigla PCD, no curso técnico de enfermagem no qual eu atuo. E esse fato ele é corroborado pelos dados do último censo da educação básica, que ele mostra o aumento expressivo das matrículas na educação básica, na modalidade, na educação profissional, na modalidade subsequente, concomitante subsequente, na qual o curso técnico ele faz parte. Então, portanto, diante desse cenário, nós, enfermeiros docentes, nós nos vimos frente a alguns desafios. O primeiro dele é fazer a inclusão de um aluno PCD num curso técnico, onde existem múltiplos processos técnicos, e quando eu falo de técnico, eu falo de processos manuais mesmo, e um corpo docente com uma formação assistencialista, porque no nosso itinerário formativo existe um privilégio pela formação clínico-assistencialista em detrimento de uma formação pedagógica. Então, o enfermeiro, ele é um profissional que ele sai apto para assistência direta ao paciente, mas com um prejuízo na questão da docência. E quando a gente fala do público inclusivo, esse prejuízo ele é ainda maior. Então, o objetivo desse meu trabalho, desse relato de experiência, né, é problematizar através dessa experiência a questão da inclusão, utilizando como arcabouço teórico-metodológico, aqui em específico, as ferramentas Foucaultianas biopolítica e a governamentalidade. Então, portanto, trata-se das minhas vivências enquanto docente enfermeira, servidora da Rede Federal de Minas Gerais, ao lecionar para uma discente que tinha uma deficiência auditiva severa, nas aulas práticas, que ficam sob minha responsabilidade, e no estágio curricular obrigatório do curso técnico de enfermagem. Vale a pena ressaltar que essa discente, ela não era surda, ela possuía uma deficiência auditiva severa, né? Então, como que aconteceu esse processo diante de tantos desafios que já se estavam postos no curso? Então, quando a gente recebeu esse aluno, a única orientação que nos foi dada para o colegiado é que nós deveríamos ficar na frente dela, nas aulas teóricas, não poderíamos andar pela sala, porque ela fazia leitura labial, e se fôssemos utilizar algum recurso audiovisual, eles deveriam ser legendados. Contudo, foi na aula prática e no estágio que os desafios eles se mostraram mais acentuados. Então, no meu relato de experiência, eu trago 2 pontos específicos, um no estágio e um na aula prática, no que diz respeito, primeiro, à aula prática de sinais vitais. Quando a gente vai ministrar a aula de sinais vitais, um dos sinais vitais que nós fazemos a mensuração é a pressão arterial. E para você aferir a pressão arterial, você precisa do estetoscópio para fazer a escuta
do batimento cardíaco, o primeiro e o último som, e você determina a pressão máxima e a pressão mínima. Então, como que a gente iria incluir aquela aluna naquela aula se ela não conseguiria usar o estetoscópio e fazer esse tipo de ausculta? E, naquele momento, também, nós não dispunhamos do estetoscópio com amplificação de som. E como é de conhecimento de todos, o processo licitatório dentro da rede pública é um processo muito moroso. Então, comprar um estetoscópio com amplificação de som demoraria quase que 1 ano. Então, naquele momento, a estratégia que eu utilizei foi utilizar um método palpatório. Ela conseguiria fazer a estimativa da pressão máxima e a pressão mínima através somente da palpação. Não é um método tão fidedigno, mas foi o que foi possível naquele momento. E ela foi integrada na aula, ela não se sentiu excluída pelos outros alunos estarem usando o estetoscópio. Obviamente, também, eu ensinei a usar o estetoscópio digital, só que o hospital não nos possibilita essa opção. Lá a gente tem que usar o normal mesmo. Então, quando você observar a ausência de uma estrutura adequada para o acolhimento desse discente, a gente pode analisar a política inclusiva, ela garante o ingresso desse PCD, mas em contrapartida não oferece as condições de permanência, aqui especificamente, né, no curso técnico de enfermagem. Isso vai nos remeter a um tipo de biopolítica que permite o ingresso por meio de ferramentas legais, mas direciona o sucesso dessa permanência a esse sujeito incluído. Na mesma medida, a gente também pode analisar a escola como um espaço importante nesse processo de governamentalização do Estado, um espaço onde prepara as pessoas para esse Estado governamentalizado. Então, é muito presente no nosso dia a dia o discurso, todos devem ir à escola, todos devem ser incluídos na escola, mas esse devem e esse precisam, será que eles têm as condições necessárias para eles serem realmente incluídos? Nesse sentido, é muito importante a fala do Veiga Neto, porque em uma nos seus artigos, ele coloca que as políticas de inclusão como dispositivo biopolítico para o governamento, eles podem gerar uma inclusão excludente ou contribuir para tal. Então, a partir do momento que você garante um ingresso, mas não possibilita as condições de caminhada desse discente, você está promovendo uma inclusão excludente. Já no estágio, o aluno do técnico de enfermagem, ele tem uma característica muito peculiar. Por quê? Porque são alunos que chegam no hospital querendo desenvolver procedimentos invasivos. Então, ele chega, ele quer funcionar uma veia, ele quer fazer uma transfusão sanguínea, mas ele esquece de uma atuação que nós, enfermeiros, temos, que é a questão da educação para a saúde, de orientação. Então, a presença desse aluno, o PCD, ele foi o fio condutor para a implementação de outras metodologias, porque nós, enquanto supervisores de estágio, também acabamos entrando nesse ritmo só de execução de procedimentos. E a enfermagem não se resume só a isso. Então, foi instituída, né, nesse momento, ações de educação para a saúde, e não somente as ações assistenciais. Então, os alunos eles ficaram responsáveis por toda a campanha destinada à segurança do paciente naquele momento, então eles deveriam entrar no quarto, orientar tanto o acompanhante quanto o paciente com relação aos passos que eram destinados à segurança do paciente. Isso foi um ganho muito grande para a qualidade do estágio e também para a inclusão desse aluno PCD, porque ele teve um protagonismo nato nessa atividade. Ela não foi, a partir dessa nova metodologia que foi adotada, foi um processo realizado a partir desse aluno, mas não somente para esse aluno. Então, com isso, a gente pode observar que o processo de inclusão ele fugiu dessas características neoliberais de governamentalidade que procuram normalizar esse indivíduo que está sendo incluído ao invés de incluí-lo efetivamente nas atividades. E para finalizar, acho que o meu tempo está acabando, a gente observou nesse estudo que, apesar de todo o aparato legal que sustenta as políticas de inclusão, ainda existem muitas lacunas que, na contramão, elas promovem outros tipos de exclusão. E a gente pode observar isso no estudo de caso, numa falta de uma política institucional mais efetiva, na ausência de uma formação docente mais específica e na presença de um discurso ainda muito forte que não conseguiu abrir mão desses processos de tentativa de normalização desses sujeitos. Então, a gente chama a atenção com o nosso estudo que, embora essas políticas inclusivas elas nos permitam a repensar o processo de inclusão, ainda existem muitos desafios a serem superados para que esse processo inclusivo ele acolha, acima de tudo, a diferença desse sujeito. E seria isso. Obrigada. Ok, eu que te agradeço, Bruna. Seu trabalho... Bom, primeiro eu gostaria de falar que eu fiquei muito feliz de ver tantos trabalhos
abordando as questões de pessoas com deficiência, né? Nesse universo de diversidade, eu fiquei muito feliz de ver essa quantidade, que sempre tem mais trabalhos nessa área. Eu não sei se você sabe, acredito que a Luciana saiba. Lá no Pós-Ling, tem alguns alunos desenvolvendo trabalho de mestrado e doutorado na parte de ensino e aprendizagem para pessoas com deficiência. Eles são orientados pelo Renato Caixeta. Então, depois dá uma perguntadinha à Luciana, se pede para ela entrar em contato com o Renato Caixeta, talvez possa ter links interessantes para te dar uma mãozinha. Qual que é o nome? Renato Caixeta, o professor do Pós-Ling. São 3 orientandos dele, desenvolvendo pesquisas diferentes, com a mesma temática, né? E eu também gostaria de falar sobre, assim, essa questão do relato de experiência, como é uma ferramenta potente que a gente usa pouco na academia, né? Eu percebi isso dando aula de português como L2, como língua estrangeira, né? E aí nós fizemos um artigo sobre relato de experiência e a gente percebeu como é que é uma ferramenta potente e pouco utilizada. Então, assim, parabéns por trazer esse gênero de escrita para o nosso evento. Bom, Obrigada, viu? De nada. Alguém gostaria de fazer alguma pontuação? Bom, se não, vamos ao próximo trabalho. O próximo trabalho é também da professora Luciana, com a Cláudia Helena da Silva. A Cláudia está aí? Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo jóia, Cláudia? Tudo jóia. Você tem PowerPoint? Não, também não, porque li nas orientações como Bruna. Eu também vou fazer reflexões sobre um serviço de apoio à educação especial durante a pandemia. Tudo bem. Então, por favor, Cláudia, pode começar a sua apresentação. Eu sou orientanda também da professora Luciana, e no meu cotidiano de trabalho, em um serviço de apoio à educação especial para as escolas estaduais de Minas, nós recebemos uma demanda contínua dos profissionais das escolas e de familiares por autorização de professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas para estudantes com deficiências, às vezes para estudantes que não têm deficiência também, né? Que não estão abrangidos pela política pública, as pessoas tentam conseguir. Resumidamente, então, nosso propósito nesse trabalho, que é um recorte também de uma pesquisa de mestrado em andamento, é refletir, tendo como referencial teórico-metodológico a análise do discurso franco-brasileiro e a psicanálise, sobre as dificuldades enfrentadas por este serviço no monitoramento da educação especial durante o período do ensino não presencial, no contexto pandêmico, quando exatamente as contratações tão solicitadas do professor de apoio para as escolas foram suspensas, né? Então, contextualizando brevemente, o regime especial de atividades não presenciais foi implantado nas escolas estaduais de Minas a partir do reconhecimento pelo Senado Federal, por meio de um decreto legislativo de março de 2020, do estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus. Então, considerando a situação de emergência declarada em saúde pública no estado de Minas, em razão do surto da doença respiratória, também veio o decreto NE número 113, de março de 2020, que veio estabelecer medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da pandemia dessa doença infecciosa viral respiratória, né? E a partir daí vieram outros decretos também, criando o comitê gestor do plano de prevenção e gerenciamento e contingenciamento em saúde, né? E durante o período do ensino remoto emergencial, eu estive na coordenação de um serviço de apoio à educação especial para as escolas estaduais, buscando enfrentar com as escolas e seus profissionais, acredito que muitos até estejam aqui hoje assistindo, uma série de desafios, né? Que eu acho que muita gente vai trazer à memória esses desafios, né? Tão fortemente vividos por nós. Em meio à vivência dessas dificuldades, conflitos, desafios, dilemas, mas também aprendizados e conquistas, vão surgindo as oportunidades de estudo sobre ensino remoto,
ou lives e videoconferências sobre formas de lidar com a prática da educação especial à distância, né? Se já é um desafio para toda a educação básica, imagino o que foi para a educação especial, né? Aliás, o grande número de lives sobre educação especial que aconteceram durante o ensino remoto, eu acho que pode ser visto também como sinalizador de tentativas até um pouco exasperadas de preencher um vazio de procedimentos metodológicos seguros que vivemos naquele momento, sabe? Então, não obstante, poucas videoconferências que eu assisti parecem ter ido além do nível legalista da oferta da educação especial no Brasil. Às vezes, elas tratavam de aspectos do atendimento público com deficiência, sim, mas não diretamente relacionado ao ensino remoto compulsório durante a pandemia. E, naquele momento, a inquietação clara com que a gente precisava se defrontar e que motiva este texto que eu venho escrevendo, dizia respeito a como fazer valer o sujeito estudante que está ali, à distância, mas com seus saberes e desejos, para além de uma posição de objeto no processo de ensino e de aprendizagem, né? Tal como aparecia nas numerosas orientações burocráticas que a gente ia recebendo, nas videoconferências de caráter acentuadamente legalista, ou nas atitudes e falas padrão nossas, dos profissionais envolvidos, né? E o Serviço de Apoio à Educação Especial das Superintendências Regionais de Ensino, eles têm o objetivo de monitorar o trabalho desenvolvido nas escolas estaduais no que se refere ao atendimento dos estudantes que constituem o público-alvo da política pública estadual mineira, dirigida à educação especial inclusiva, ou seja, estudantes, quem é esse público-alvo? Estudantes com deficiências, com transtorno do espectro autista, superdotação, né? E este monitoramento é desenvolvido tendo por base uma resolução de 20 de janeiro de 2020, outras orientações do MEC. Também compete a este serviço a avaliação das solicitações das escolas de professor de apoio para acompanhar os estudantes que apresentam deficiências. Nisto concentra talvez a maior dificuldade de serviço, que conta com pouquíssimos servidores em cada regional de ensino, que precisam comparecer às escolas no início do ano letivo, a fim de conhecer os estudantes e deferir ou não os requerimentos de contratação de professor de apoio, né, para acompanhamento dos estudantes ao longo do ano. Às vezes, gente, uma superintendência tem que monitorar 150 escolas com 2 profissionais apenas, né? E a falta de concurso público, isso tudo é notório, vocês vêm acompanhando. Esse serviço, então, ele é muito procurado durante todo o ano, recebendo um volume gigantesco de demandas, de telefonemas, inclusive, também convive-se, às vezes, com a dificuldade de alguns profissionais das escolas, de pais, de responsáveis, em aceitar os limites estabelecidos na resolução do Estado para autorização de professor de apoio. Enfim, são muitos atravessamentos políticos no trabalho e nem sempre vindos do órgão oficial central, porque, como lembra o Michel Foucault, o poder vem de todos e de qualquer lugar, né? E eu teria, assim, muitos exemplos sobre isso vindos da minha prática que não dá para colocar aqui. Eu trabalho nisso desde 2002, então eu tenho que resumir bastante. Como se não bastasse, as demandas judiciais de pais ou responsáveis pelos estudantes a serem respondidas pelo setor chegam continuamente. Demandas contra o indeferimento do pedido de professor de apoio. Demandas mesmo quando o requerimento é deferido. Mas o que se quer é a exclusividade do professor de apoio para o estudante, desvirtuando até mesmo a finalidade da contratação do professor de apoio, que deve atuar em parceria com o professor regente, e não numa relação individualista com o estudante, né? Então, seja por pressão dos operadores de direito, dos pais ou comunidade escolar, vamos assistindo a figura do professor de apoio tomar o lugar principal aí. E é nessa relação de dependência dos pais, escolas, em relação ao professor de apoio, que passamos a viver uma pandemia abruptamente, sem preparo algum para outros tipos de mediação para o estudante. Era 20 de março de 2020, suspende-se as contratações de professores de apoio, e por meio da resolução da Secretaria de Estado 4310, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre as normas para oferta de regime especial de atividades não presenciais, vamos tentar enfrentar uma série de desafios juntos, né? O órgão central, numa única reunião, fala na dificuldade de respostas prontas para aquele momento e destaca a importância do trabalho colaborativo entre profissionais e mesmo entre as escolas, para apoio dos estudantes e seus familiares. Quer dizer, não ter resposta pronta poderia até ser bem-vindo, né? Já que a gente fala tanto que o aluno quer respostas prontas.
Mas, gente, em muitos países europeus, como Itália, a gente sabe que o cuidado com a infraestrutura tecnológica para os estudantes já havia avançado antes da pandemia, né? Mas já sabemos que o momento pandêmico evidenciou no Brasil uma extrema desigualdade de infraestrutura tecnológica e a desigualdade econômico-social também veio à cena de forma contundente e paralisante, às vezes, quando a mediação dos pais se tornou imprescindível nas atividades escolares. Pais sobrecarregados, pais com tripla jornada de trabalho, pais sem recursos tecnológicos, pais sem manejo das tecnologias mais simples, pais analfabetos, pais ausentes, pais desinteressados, pais desinvestidos do compromisso de educar, enfim. Então, produziram-se cadernos, apostilas, plano de estudos tutorados, os famosos PETs, né, produzidos pela Secretaria de Estado, disponibilizaram em site, mas as famílias mais carentes não dispunham de computador em casa. Aí foram disponibilizados também aplicativo gratuito de celular, no entanto, algumas famílias não dispunham de aparelho de celular. Por isso, foram impressos alguns volumes de apostilas e foram feitos esforços para que chegassem até as famílias por meio de diretores de escolas, por meio de agências de correios, por meio de outros parceiros. Entretanto, muitas famílias não funcionavam como mediadores por qualquer das razões descritas acima, e todas essas medidas à distância parecem não terem apresentado um efeito garantidor mesmo da continuidade do processo de ensino e de aprendizagem com qualidade. Nós não conseguimos ainda construir uma cultura de de envolvimento das famílias com a escola, né? Então, o que fazer em todos estes casos? O que fazer, por exemplo, com o estudante cego que tem os recursos tecnológicos em casa, que tem o material em braille, mas seu professor não consegue corrigir as atividades em braille? Cláudia, Oi? 1 minuto. Puxa vida! Então, são tantas pressões, a gente vai se sentindo tão responsável por dar essas respostas, e aí o que eu posso sinalizar aqui, para finalizar, de acordo com a psicanálise, porque eu acho que vocês também não teriam essas respostas, o que fazer com estudantes com limitações gritantes, extremas, naquele momento pandêmico, sem mediação dos pais, né? Então, eu posso aqui concluir dizendo que a psicanálise pode nos ajudar a vislumbrar que a escola não está aí apenas para transmitir conhecimento, mas sim a função desejante também. A tensão entre a pulsão de vida e de morte, é preciso conseguir sustentar o prazer, a criatividade, o desejo do estudante, o brincar, a linguagem, a transmissão da cultura, também a educação, né? Nós temos que fazer essa compreensão psicanalítica nos autoriza a responder provisoriamente, neste texto em construção ainda, que quando se pergunta o que e como fazer para atender à distância estudantes com deficiências e limitações extremas, seja na comunicação, socialização, aprendizagem, muitas vezes também sem recursos tecnológicos satisfatórios, ou sem apoio e mediação dos pais ou responsáveis, não há mesmo uma resposta satisfatória, se pensarmos em corresponder ao modelo hegemônico do ensino estabelecido pelos sistemas de ensino reguladores, com grande cobrança em cima da cognição ainda hoje, e com um sem número de prescrições à base nacional comum, né? Ok. Obrigada, Cláudia. É interessante, é importante trazer essas pesquisas como a sua e algumas outras também do período pandêmico, né? Porque a precarização que sempre existiu ganhou um plus, né, por conta do período pandêmico. Então, é urgente pesquisas que já comecem a problematizar isso. A minha pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Como é que vocês vão recolher essas narrativas? Entrevista semi-estruturada? Primeiro, a ideia é trabalhar com os documentos oficiais governamentais. Já que eu estou nesse trabalho há muito tempo, eu fui acompanhando a história desses documentos surgindo, né? Aliás, eles se multiplicam, né? Como capim, né? Como um mato. Então, o interessante é uma análise discursiva para ver qual a possibilidade de inserção desse estudante ali naquelas entrelinhas. Ele é contemplado nesses documentos ou não é? De forma alguma. Ok, análise documental.
Não, ótimo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma pontuação? Bom, então, obrigada, Cláudia, novamente. Vamos passar para a próxima apresentação. Cristina Fávero, Gabriela Vieira, Luiz Monteiro, estão por aí? Ok. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Cristina, o Luiz Felipe é Felipe. Isso. A Gabriela também, a Gabriela vi ali agora. Ok. Então, vocês vão apresentar o trabalho Libras no contexto escolar, construindo interações entre as comunidades surda e ouvinte. Bom, então, por favor, podem começar. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Felipe, estou aqui juntamente com a minha colega Gabriela Vieira e a nossa orientadora Cristina Fávero, e nós somos alunos do curso de Pedagogia da UENG Barbacena, né, e iremos falar um pouquinho sobre o nosso projeto de pesquisa. Bom, o nosso projeto, a nossa pesquisa, ela parte do pressuposto que a aquisição de linguagem é essencial ao ser humano para, assim, aprender, né, se pertencer a uma sociedade e até estender as suas relações sociais. E o foco da nossa pesquisa é tratar sobre a aquisição da língua de sinais e as consequências que isso acarreta para o desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo surdo, além da sua educação. E por que a nossa pesquisa? Bom, a comunidade surda de Barbacena, ela está bastante engajada nos mais diversos contextos da sociedade, sendo escola, igreja, família, etc. Porém, pouco se tem de produção pedagógica quanto à língua usada por este grupo. E é nessa perspectiva que a nossa pesquisa ela vem contribuir de modo que seja explorado, criado, sistematizado e até mesmo, principalmente, divulgado os sinais das mais diversas realidades da nossa cidade, né? E para auxiliar na comunicação e educação entre os surdos dessa comunidade. Bom, e a nossa metodologia, primeiro, o nosso público-alvo serão as escolas do município de Barbacena, e seus discentes surdos e docentes atuantes na educação de surdos. E o fundamental para a nossa pesquisa é o contato com a Associação de Surdos aqui de Barbacena. A etapa inicial já está em andamento, a gente já está realizando a primeira etapa, em forma de reuniões com o foco de sistematizar o conhecimento específico e também de formar parcerias com a comunidade surda local e escolas que atuam na educação de surdos. A próxima etapa vai depender dessas parcerias já firmadas, né, que nós vamos começar a levantar registros dos sinais fundamentais dentro das disciplinas educacionais. E aí, nessa etapa, nós passaremos a registrar e fotografar os sinais de modo a representar de maneira mais real o conjunto léxico que constituirá para a construção de um compêndio. E além dessas imagens, contarão com um detalhamento do sinal distribuído entre os 5 parâmetros da Libras, que é a configuração de mãos, o ponto de articulação, orientação, movimento e as expressões não manuais. E serão feitos ajustes das imagens e descrições de forma a privilegiar a clareza e organização léxico escolhido. Além disso, né, para encerrar a nossa pesquisa, será disponibilizado nesse compêndio já pronto à Secretaria de Educação, né, à comunidade surda e aos profissionais da área de Barbacena, né, a comunidade de Barbacena, de modo que todos possam conhecer o material e que este passe a fazer parte da educação dos surdos e ouvintes em torno do nosso município, né, e se torne também domínio público. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Gabriela, que ela vai falar um pouquinho da nossa parte teórica. Então, qual foi o método teórico que nos
respaldou durante, né, esse período de escrita, esse período de pesquisa, o que vai nos embasar ainda, né? A gente começa, primeiramente, com a aquisição da língua na perspectiva vigotskiana, que leva-nos ao caminho que a linguagem é a base do pensamento. E é por meio dela que surgem as interações sociais. Então, é a partir da linguagem que o processo de socialização exerce a sua influência na vida do sujeito. Então, nessa linha teórica, a língua ela não está obrigatoriamente ligada à fala para se concretizar, porque contém em si própria o código capaz de estabelecer a comunicação entre interlocutores e isso acarreta interação social. Mas se essa interação linguística não for proporcionada ou proporcionada de forma muito tardia ao sujeito que é alvo dessa aquisição, num determinado período, o mesmo vai ter dificuldade em desenvolver suas capacidades linguísticas, devido à falta de acesso ou acesso tardio, né, à faculdade da linguagem. Então, a língua de sinais é a primeira língua do surdo e deve ser garantida para que seja responsável tanto pelo seu desenvolvimento linguístico quanto cognitivo e social. Então, considerando o canal de aprendizagem do surdo é visual, então a língua portuguesa ela deve ser ensinada com ênfase na escrita, propondo como solução para integração social e educação do surdo brasileiro o bilinguismo diglóssico. Então, falando desse bilinguismo diglóssico, ele quer dizer que é o uso em separado de duas línguas, mesmo que de modalidades diferentes, cada uma em situações distintas. Então, a língua de sinais ela será usada em todas as situações em que uma língua materna é usada nas escolas, exceto no que se refere à escrita e à leitura, onde ela pode ser o meio, mas não o objetivo. Então, a aquisição de uma língua gestual visual, ela tem para a criança surda a função tão importante no seu desenvolvimento quanto a aquisição de uma língua falada para a criança ouvinte desde cedo. Então, antes da aprendizagem da escrita, ela funciona como suporte, né, do pensamento como meio de comunicação. E é através dela que o surdo pode fazer essa leitura do mundo. A gente pensando na perspectiva de leitura do mundo, a gente remete muito a Paulo Freire, né? Que ele, em um dos seus livros, ele fala sobre essa leitura do mundo, que é preciso ter essa leitura do mundo para depois fazer outras leituras, né? Então, é muito importante. Então percebemos, a importância, né, de se contextualizar o processo de aquisição de leitura e escrita no trabalho educacional com surdos, né? O resgate dos conhecimentos prévios dos alunos, ele vai ser fundamental para garantir um aprendizado efetivo, tanto de vocabulário, como da própria estrutura e também da gramática da L2, né? Agora a professora Cristina ela vai falar um pouquinho dos nossos resultados. Boa tarde. Eu sou a professora, que eu estou vendo que já tem gente da área aí, né, Vanessa? Antes de eu trabalhar na UENG, eu trabalho na UENG com a disciplina de Libras, tá? Mas antes de eu trabalhar na UENG, eu atuei 25 anos no município de Juiz de Fora, na educação básica, e desses 25 anos, 20 com educação de surdos, tá? Aí, quando eu fui para o ensino superior, eu comecei a atuar na área de pesquisa. Eu sou formada em letras libras também, além da pedagogia, tá? Então, o que acontece? Nós já estamos com... É um resultado parcial, porque a nossa pesquisa começou a ser desenvolvida em maio, tá? Então, a primeira coisa, nós já conseguimos a adesão da comunidade, porque nós estamos começando a receber sinais, porque em torno de Barbacena, nós atendemos a 17 regiões, são municípios, micro-regiões, zonas rurais. Então, esses municípios e essas localizações, elas já estão enviando para a gente sinais específicos da cidade, sinais próprios, tá, de cada cidade. Então, a gente já está fazendo essa coletânea, tá? Agora, nós vamos começar a fazer também... Como a nossa universidade ela é multicamp, ela tem 21
unidades, nós também estamos recebendo dessas unidades os sinais próprios de cada unidade. Porque, por exemplo, tem o ENG em Carangola, tem o ENG em Campanha. Então, nós estamos fazendo, junto à comunidade surda, qual que é o sinal próprio de cada unidade. Então, com licença, Cristina, 1 minuto. Tá. Nós já estamos recebendo isso também, tá certo? Então, o nosso objetivo maior é divulgar também a importância da língua de sinais, né, na construção do conhecimento, ela como língua materna do surdo, e ela ser respeitada dentro da educação básica. Que esse surdo tenha, desde o início, desde a educação infantil, até o ensino médio, até o ensino superior, respeitada a sua língua, e que ele tenha direito a essa educação bilíngue. Tá certo? Aí, no futuro, nós vamos dar aí o resultado total dessa... disponibilizar para a comunidade toda o resultado, né, desse projeto de pesquisa. Obrigada. Eu que agradeço. Esse é um projeto que a gente olha e fica assim, fascinada. Eu li o resumo e falei, nossa, que fantástico! Não só eu, né? O chat também tem os parabéns, as pessoas elogiando o projeto, né? Pela relevância, né? Isso aí é indiscutível. A dificuldade do discente com deficiência, seja ela qual for, é imensa. Eu tenho passado por isso, observado isso na UFMG, que tem um setor só para isso. Então, assim, os alunos voltaram e os professores com máscara. E como é que o aluno com algum grau de surdez escuta o professor, não consegue ler os lábios? Então, assim, já tinha uma emergência desse tema e agora a pandemia, o pós-pandemia, aumentou essa emergência. Então, parabéns pelo projeto. E também, a gente que é professor fica encantado quando vê graduandos trabalhando nos projetos, numa linguagem que é muito próxima deles, o visual, o WhatsApp. Então, você como professora está de parabéns em agregar os alunos num projeto com coisas tão próximas para eles, né? E eu estou aguardando o resultado. Alguém gostaria de fazer alguma pontuação, alguma colocação? Bom, foi... Eu vou pôr meu contato aí, que eu vi que tem uma opção de pesquisador na área. Se alguém quiser entrar em contato, fazer uma parceria com a gente, é bem-vindo, né? Felipe e Gabriela são realmente, assim, maravilhosos. E depois a professora anterior... Nós também, a Gabriela, desenvolveu muitos materiais na época da pandemia, tá? Para tudo jogar na rede, tudo visual. Então, eu acho que seria legal, se alguém tiver interesse também, que nós atuamos também com a educação básica na época da pandemia, junto com o PIBID. Tá certo? Okay. A minha pesquisa é na área mais para expandir o ensino de Libras para ouvintes, porque eu acho que poucas pessoas têm o domínio da língua e todos os lugares que os surdos vão, eles encontram barreiras porque não tem ninguém que sabe se comunicar. Então, como eu já fui professora de formação de docentes, então as meninas me deram retorno, e aí acho bacana, né, se desse para a gente acabar conversando a respeito. Parabéns. Obrigada, vamos conversar sim, Vanessa. A gente entra em contato. Aproveitando, o Tiago colocou um link importante, eu também acompanhei, Tiago. Também aproveitando, o Tiago é pesquisador desde a graduação, né? Mestrado, espero que no doutorado, viu, Tiago? Com certeza. A prova de que investir desde a graduação na pesquisa dá excelentes frutos. Bom, então, vou passar para a próxima apresentação. Flávio Souza, Alana Zimmermann, Ana Paula Alves. Isso, boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho. Ana Paula está presente. Eu não estou... Alana e o Flávio, que está aqui na minha tela. Ok, então vocês vão apresentar o trabalho.
inserção dos discentes surdos no mercado de trabalho, atuação profissional em Sinop e Mato Grosso. Por favor, podem começar. Tá, ok. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Flávio, eu sou professor aqui no município de Sinop. Eu atuo na sala de atendimento e educação especializada, mas eu também sou formador da área da educação especial aqui no meu município, específico sobre tratar dessas adaptações curriculares e estratégias de ensino para atender as crianças com deficiência, em especial os surdos, né? E também sou estudante de mestrado aqui. Ana, se quiser te apresentar rapidinho. Eu sou Ana Paula, formada na área da pedagogia, também faço mestrado juntamente com o Flávio, e a gente vem aí trabalhando em parceria, alguns projetos, algumas pesquisas, né, envolvendo aí essa inserção da inclusão do direito, né, dos alunos nesse processo social. Boa tarde a todos. O meu nome é Alana, eu também faço mestrado com o Flávio e a Ana Paula, mas eu estou uma turma à frente deles. Também sou formadora junto com o Flávio, no município aqui de Sinop, e a nossa pesquisa na região só tem a estender, né? E é bem gratificante estar podendo participar do evento com vocês. Então tá, pessoal. Primeiramente, essa nossa pesquisa, ela na verdade é um estudo. Por quê? Eu vi o pessoal falando sobre os projetos de extensão anteriormente, e nossa pesquisa tem tudo a ver com isso. Por quê? A partir do interesse da gente ver essa necessidade dos discentes surdos que eles estavam cursando o ensino superior, né, que acabou focando em 3 universidades aqui dentro do nosso município, e a partir disso a gente viu a interação deles dentro do ambiente escolar, seja através do PIBID, que é um dos programas de extensão que tem aqui, né, de iniciação à docência, seja através do FISIC, que é administração científica, enfim, né, a gente vê a participação dos sujeitos surdos, mas depois de formados, a gente percebeu essa dificuldade que eles tinham de ingressar dentro da carreira profissional, especificamente dentro da sua área de formação. Aqui no município de Sinop, nós temos uma associação de surdos que se chama Sinop. Dentro dela, nós temos cerca de 150 membros, do qual eu e a Alana, nós fazemos parte, né, porque nós também somos tradutores e intérpretes de Libras, também atuamos com isso. E aí, só que a nossa população aqui, parte desses sujeitos, nós temos somente 10% deles que têm uma formação do ensino superior ou estão cursando. E para o recorte desse estudo, nós escolhemos 6, 3 homens e 3 mulheres, formados na área de letras, pedagogia e educação física. O que nós conseguimos perceber a partir disso, né? Que nós víamos essa dificuldade, né, deles estarem se inserindo no mercado do trabalho, mesmo tendo esse processo de formação. Até nós realizamos uma breve pesquisa através de, nós estamos fazendo através do Google Forms, né, com alguns que não puderam responder presencial, e outros de maneira presencial. E aí, com isso, nós realizamos uma espécie de entrevista com 7 perguntinhas básicas, né, para fazer um levantamento em relação a isso, porque isso, pessoal, seria como se fosse um piloto para a gente estar tentando buscar uma forma aqui dentro do município, junto com a Associação de Surdos, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social, suprir um pouco essa demanda de inseri-los eles dentro do mercado profissional aqui na área da educação, né, docente. E aí, a partir disso, nós percebemos que, entre esses 7, somente 2 estavam atuando dentro da área de formação, uma professora dentro do Centro Municipal de Educação Especial, inclusive, que a gente tem um centro aqui de educação especial, e uma como professora. Os demais ou estavam atuando em supermercado, né, que aqui no nosso município, na nossa região, a gente vê muitas pessoas com deficiência trabalhando em supermercado ou em alguma loja desempenhando algum serviço que não é, de certa forma, que não vai exigir um grau de formação específico para aquilo, né?
e um deles como um professor universitário também. A partir dessas análises, nós constatamos que aqueles que conseguiram ingressar, seja através de um processo seletivo, foi, de certa forma, um contato mais direto que eles acabaram conseguindo isso, né? Porque há uma demanda específica e, de certa forma, uma política de ação afirmativa, onde que tem as vagas restritas ali, destinadas à pessoa com deficiência. Agora, alguns que até nós analisamos algumas das falas, né, onde disseram que iam fazer entrevista até mesmo para emprego onde que oferecia cargo para professor de Libras. Aí, quando chegou na empresa, ela queria contratar um professor ouvinte, porque para o professor surdo ia acabar precisando de um tradutor e intérprete de Libras junto, né? Só que nós temos dentro do município um centro de formação, e lá nós temos, há mais de 5, 6 anos, cursos de formação. Nós temos 9 turmas, desde crianças, cursos específicos para crianças, até adultos de Libras, né, do nível inicial, até cursos específicos para formação de intérpretes, né, de tradução e interpretação. E nesses cursos, a maioria são todos professores surdos, e acaba dando certo esse curso. Os ouvintes que vêm participar têm contato e tudo mais. E até a gente percebeu assim, que com essa demanda de diversas pessoas, inclusive até empresas que procuram a Associação de Surdos para ofertar curso de formação, por exemplo, uma rede de hotéis, no início do ano procurou e foi feita uma formação para os atendentes aprenderem ali como se comunicar, interagir com esse sujeito surdo dentro desse espaço, e até teve uma oportunidade de inserção de alguns profissionais dentro desse contexto surdos, né? E quando a gente volta para a parte de formação, quando a gente vê as instituições privadas aqui, muitas vezes não tem um interesse de contratar, e acaba acontecendo o quê? Situações de preconceito, em muitos casos até questões de capacitismo contra, pensando que o sujeito é incapaz, que ele não vai conseguir, e que precisa acarretar diversas outras coisas, né? Porque a gente percebe, através disso, a dificuldade, né? Até nós temos um dos sujeitos nossos, que é um professor universitário, né? Ele tem a formação em Pedagogia e Letras Libras, mas ele conseguiu um acesso por conta que ele acabou participando de um processo seletivo. E aí, nessa forma, né, a gente já tem toda uma organização. O processo de seleção não seria por uma espécie de currículo, ou estar encontrando a pessoa ali, eu te contrato se eu quero, se não quero. A pessoa foi aprovada no processo seletivo, ela vai assumir a vaga e vai atuar. E a instituição contratou o intérprete para estar acompanhando, que inclusive o professor, ele não ministra disciplina específica sobre Libras só. Ele também trabalha disciplina de educação especial, e o tradutor e intérprete de Libras acompanha ele traduzindo toda a aula para os alunos ouvintes, né? Porque, às vezes, a gente tem uma perspectiva de professor surdo vai ter que trabalhar ensinando a disciplina de Libras, mas não, se ele tem uma formação na área da engenharia, ele vai trabalhar dentro da área de engenharia ali, dentro da universidade, que já chegou casos que nós tivemos aqui, né? Alana, quiser contribuir. Um dos fatos muito importantes durante a minha formação em Libras, né, especialização em Libras, foi que eu tive aula com professoras ouvinte e professora surda. Com a professora surda, a dinâmica, o processo de ensino-aprendizagem foi bem melhor. Todos aprenderam de uma maneira mais qualificada do que com o professor ouvinte. Então, por que tem essa exclusão na sociedade, né? E aqui é gritante isso. É um ponto alarmante que a sociedade precisa ser mudada. E em Sinop, no meu estudo da dissertação... Com licença, Alana, 1 minuto. Isso, só concluindo, em Sinop, ele é polo na referência, né, do processo de ensino-aprendizagem de Libras. A comunidade surda, ela está lutando pelos seus direitos, e é muito legal. E vai ter o evento agora do nosso programa também, se vocês quiserem participar, tá bom? Outro fato marcante é que, diante de todos que participaram da entrevista,
né, do questionário aí, responderam que, né, sofreram preconceito ao procurar o trabalho. E um fato, assim, achei muito, assim, me comoveu bastante, foi um relato de um participante que colocou que ele tentou procurar um emprego na escola, que precisava de um professor de educação física, e ele chegou até o portão da escola, mas ele não conseguiu alguém para se comunicar com ele. Então, isso prova a grande fragilidade que existe aí das políticas públicas para garantir o direito, né, de todos, né, se comunicarem. Então, assim, o espaço escolar ainda está fragilizado diante de tudo isso, né, para se comunicar, até mesmo de um professor formado chegar até uma escola e não conseguir se comunicar com seus pares. Então, é uma fragilidade grande aí também. Com certeza, obrigada. É interessante, é triste e interessante perceber que, como a Vanessa colocou aqui, no papel é tudo lindo, né? Existem políticas públicas documentadas para tudo. A prática, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é a lei pega, a lei não pega, né? Uma coisa louca que existe aqui. E, assim, o problema vai desde a inserção na escola, permanência na escola e lá no mercado de trabalho. Então, isso mostra cada vez mais a emergência de pesquisas como a que vocês estão desenvolvendo. Se tiver link já desse evento que vocês vão realizar, coloca aqui no chat para socializar, para que os outros também possam participar, é bacana. E muito obrigada, gente, pela apresentação. Bom, então vamos à próxima apresentação da Eliane Gaudêncio e da professora Raquel Quirino. Isso, exatamente. Kelly Gaudêncio. Isso, Eliane Kelly Gaudêncio. Ok. A pesquisa é Mulheres na Matemática, um estudo das professoras pesquisadoras do Departamento de Matemática da UFMG. Bom, então, por favor, pode começar. Obrigada. Bom, olá, boa tarde a todas e todos de novo. Sou a Kelly Gaudêncio, orientanda da professora doutora Raquel Quirino, a qual é também coautora desse artigo, e atuamos no Cefet-MG, pela linha de pesquisa 3, Processos Formativos na Educação Profissional e Tecnológica. Eu agradeço, é um prazer participar do CEPEX, atravessada por esse eixo, né, o eixo 4, que é da inclusão, da diversidade, do gênero na IPT, e ter essa oportunidade de poder contribuir um pouco com as discussões sobre divisão sexual do trabalho e relações de gênero. O artigo é um recorte do meu projeto de pesquisa no mestrado. Como você bem disse, ele é intitulado Mulheres na Matemática, um estudo das professoras pesquisadoras no Departamento de Matemática da UFMG, e ele apresenta e principalmente discute as características da participação de mulheres professoras cientistas nas áreas matemáticas, ressaltando a divisão sexual do trabalho nas áreas de STEM, que é uma sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esse artigo, ele perpassa pela questão primordial, primeira, né, que é da invisibilidade histórica das mulheres na ciência, depois pela compreensão da construção das carreiras delas por meio de sua formação, de sua trajetória profissional, em meio aos inúmeros desafios e obstáculos enfrentados. Mas nós trazemos também algumas e recentes, muito recentes, aliás, estratégias de enfrentamento e resistência, em especial para alcançar ascensão profissional e posições de prestígio e poder nesse meio acadêmico, que é hegemonicamente masculino. É inegável que o aumento da atuação feminina na ciência acontece, ok? Mas é importante ressaltar que pesquisas apontam para um cenário ainda preocupante de segregação, sendo a matemática, enquanto área de estudo e ensino, uma das que tem o menor número de mulheres inseridas. E digamos que esses mecanismos de segregação, que vão excluindo elas das carreiras acadêmicas em questão, é que vem contribuindo para uma manutenção das relações desiguais de sexo e gênero e a permanência da divisão sexual do trabalho nessa área de atuação. Temos um objetivo claro, que é desvelar com profundidade, né, de trazer ao debate acadêmico esse fenômeno da participação feminina na carreira científica matemática,
para assim contribuir, dentro do possível, com o entendimento da subrepresentação feminina nas áreas STEM como um todo. Utilizamos a metodologia de pesquisa qualitativa, sendo sujeitos as mulheres, professoras cientistas. Abordamos através de uma revisão bibliográfica, somada ao levantamento documental do próprio departamento também, e com uma análise crítica dos dados à luz das teorias da divisão sexual do trabalho de origem francesa, oriundas do feminismo materialista. Bom, é curtinho, mas nós esperamos, com esse artigo, contribuir para o CIEPEX, com este 4 principalmente, através da compreensão e agregando conhecimentos sobre a atuação da mulher no ambiente acadêmico-científico. Agradeço os ouvidos, os olhos de vocês. Boa tarde de novo. Obrigada, Kelly. Esse tema de mulheres em área de exatas é um tema muito caro para mim, como engenheira mecânica, hoje professora. Quando você falou da sua formação, eu falei... E na minha dissertação, eu trabalhei com engenheiras também, que hoje são professoras na educação básica, né? Para entender essa trajetória laboral delas. Acabei tendo que traçar a história de vida delas para entender desde a escolha pela engenharia até a mudança. Então, você se deparou com situações adversas, muitas, né? Muitas, muitas. Você está no primeiro ano ou no segundo ano? Eu terminei o primeiro ano, agora eu já estou no processo de começar a escrita da dissertação. Eu vou chover no molhado, que eu tenho certeza que você conhece, o artigo da Bettina Stefanello Lima, sobre o labirinto de cristal. Sim. Mas mesmo assim, vamos lá, vamos... Ela fez a pesquisa com mulheres na área da física, né? Exatamente. Esse artigo, ele é oriundo da dissertação da Bettina. Então, eu não sei se você já fez esse caminho. Eu vou te falar porque eu fiz e deu muito certo para mim. Eu fui na dissertação da Bettina. Ótimo. Porque eu só tenho artigo. Quando eu fui na dissertação da Bettina, eu conseguia compreender de forma muito mais aprofundada essa questão das mulheres nas áreas duras, né? E a Bettina, essa é a dissertação, ela continuou pesquisando mulheres nas áreas de ciências no doutorado também. Então, eu sugiro entrar no Lattes da Bettina Stefanello Lima. Entendi. É a dissertação proveniente do artigo que ajudou muito. A gente vai passar pelo labirinto de cristal, enfim, tanto a segregação horizontal quanto a vertical, e que bom, então, e a tese já está também de opinião aí para eu dar uma olhada. É só uma pequena sugestão, né? Uma ótima sugestão. Iluminou minha mente. Bastante. Alguém gostaria de fazer alguma pontuação sobre o trabalho da Kelly? Eu também sou da área das engenharias, e a gente via, esse artigo dela é muito importante, porque a gente viu isso na realidade da faculdade, agora da pós-graduação. Quando os homens chegam no topo na área das engenharias, eles são todo mundo elogia, fala bem, e quando chegavam as professoras que eram pós-doc, ou até mesmo fazendo doutorado, elas eram desacreditadas por alunos de graduação. E a gente sempre abria essa discussão dentro da sala de aula. Até que ponto a mulher tem que se provar quando ela está na área de exatas, né? Ela mesmo estudando, se formando, passando em concurso público, dando o seu melhor, os alunos duvidavam da capacidade das mulheres na área de exatas, a gente também na área que mexia muito com máquinas agrícolas, né, que eu sou da área de engenharia agronômica. Então, a gente viu isso na realidade e ainda vê até no mercado de trabalho, que é muito triste. Sim, e vem lá da invisibilidade histórica que eu mencionei. Você não vê nomes de mulheres em livros. Então, logo, e a genialidade está ligado a um ser masculino, né? As mulheres são pro cuidado, as mulheres são de natureza delicadas e só de cuidar, e os homens são geniais. E então, situações de violências brutais com as mulheres que conseguiram, na luta, colocar seu nome na ciência mundial.
Então, diante disso, tem esse pré-conceito, essa história de que exatas não é para mulher. E é muito bem colocado isso. Na física, tem muitos artigos relacionados à física, mas eu trago para a matemática, que é basicamente, que balizam da mesma forma. Obrigada, viu, Vanessa? Na verdade, é importante problematizar essa questão em todos os espaços. Um primeiro artigo que eu fiz, eu falo que é essa situação da segregação feminina no mundo, né, num todo. E aí eu fui afunilando para a ciência e para a matemática, mas perpassa por tudo, por todas as profissões. Com certeza. Bom, Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço. Felicidades aí na conclusão. Obrigada. Nos convide, é um tema muito caro para mim. Certamente, em outubro do próximo ano, se Deus quiser. Bom, então, o próximo artigo, o próximo trabalho vai ser da Fernanda Lisboa, que eu estou vendo quadradinho ali, Fernanda, e também da professora Raquel Quirino. Bom, então, o trabalho da Fernanda, o título é Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, Perspectivas de Professoras da Educação Básica. Então, por favor, Fernanda, pode começar. Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando desse 6º CIEPEX, sendo um evento de grande valia à comunidade acadêmica e sociedade. Meu nome é Fernanda Cordeiro Lisboa, eu sou pedagoga, atualmente continuo atuando há mais de 15 anos na área de educação. Me encontro na Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, no órgão central, hoje, e sou mestranda em Educação Tecnológica pelo Cefet-MG. A linha de pesquisa que estou inserida é processos formativos na educação profissional e tecnológica e tenho como orientadora a professora doutora Raquel Quirino. A minha pesquisa, como já falado, se intitula Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, Perspectivas de Professoras da Educação Básica. A priori, eu queria ressaltar que essa pesquisa ela está em fase incipiente, é um projeto que ainda vai passar pela banca de qualificação para desenvolver integralmente. Então, eu vim buscar esse incômodo que gerou e essa realidade tão difícil que foi internacionalmente a pandemia, o Covid-19, e isso me trouxe inquietudes, principalmente por eu ser educadora e como que essas professoras, naquele momento, estavam se dando no processo de ensino-aprendizado e como aquilo estava sendo desenvolvido naquele momento, que a gente continua vivenciando, não tanto no pico da pandemia, mas que se vivencia hoje em dia também, todos os desdobramentos. Então, durante o surto pandêmico do Covid, diversas mudanças fizeram-se necessárias no mundo do trabalho, sobretudo no que diz respeito às modalidades e espaços de sua realização. Devido à necessidade do isolamento social, a fim de minimizar a proliferação do vírus e a consequente contaminação da população em massa, a implantação do trabalho remoto realizado em casa, mediado por tecnologias digitais, o chamado home office, foi implantado em diversas áreas profissionais. Dessa forma, o espaço público externo, no qual se dá o trabalho produtivo e assalariado, migrou para o espaço privado, no qual se realiza um trabalho não remunerado e dedicado à reprodução das condições de existência, o trabalho doméstico. Dois ambientes distintos, nos quais a divisão sexual do trabalho e as relações sociais de sexo e gênero se desenvolvem, foram transformados em um só. Especificamente no trabalho docente, na educação básica, em que pese sua já propalada precarização, desvalorização e feminização, a implantação do ensino remoto emergencial somou-se à sobrecarga da mulher, professora, mãe, esposa, dona de casa, com a realização de uma prática educativa à distância,
mediada por tecnologias digitais pouco usuais nas escolas públicas, bem como o entrelaçamento imprevisto dos seus espaços de trabalho público e doméstico. Então, desvelar como esse momento foi vivenciado pelas professoras, seus impactos, desafios e dificuldades, estratégias de resistência e de enfrentamento, diante do trabalho múltiplo e simultâneo, e da inusitada transformação de seus espaços público e privado em um só, é o que objetiva o presente estudo, a presente pesquisa. Busca-se, então, a compreensão e repensar da formação e do trabalho docente frente às situações imprevistas, a utilização compulsória e não planejada de tecnologias digitais como ferramentas para o ensino-aprendizagem e a divisão sexual do trabalho doméstico. A pesquisa será de base exploratória, teórico-empírica, em uma abordagem qualitativa, cujos sujeitos serão professoras da educação básica que atuam nos ciclos 1 e 2 da Rede Pública Municipal de Educação de Belo Horizonte, que serão entrevistados utilizando de um roteiro semi-estruturado. Excertos de fala que ajudem a responder às questões de pesquisa serão selecionados e analisados à luz das teorias sobre formação e trabalho docente e divisão sexual do trabalho. Então, é um breve resumo do que o meu projeto ele objetiva. Né? E como eu disse, ele está na fase introdutória ainda. Muito obrigada pela atenção. O microfone está desligado, Elizabeth. É Lucimar, eu estou usando a conta. Desculpa. Não, sem nenhum problema. Bom, eu estava dizendo que, na verdade, a questão da mulher no mundo do trabalho, a precarização da situação da mulher no mundo do trabalho, ela ficou ainda mais acentuada com a questão da pandemia, né? Então, e a questão das professoras ainda também mais urgente. É bem interessante seu trabalho, eu acho que vai ser de grande valia para acrescentar aí nas pesquisas. Você me falou que está na fase inicial, então eu imagino que você esteja no primeiro ano, né, pensando ainda na estrutura do projeto. E, peraí, só um minutinho, deixa eu aprovar uma pessoa aqui. E, então, eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha qualificação, porque eu pesquisei engenheiras professores, então eu peguei um pé de lá, um pé de cá. E para a qualificação também levei entrevista semi-estruturada, né? E na qualificação eu escutei o seguinte, de duas pesquisadoras, uma delas inclusive referência nessas pesquisas, que é a Maria Rosa Lombardi. Elas me falaram que nós temos muitas pesquisas aí com entrevista semi-estruturada, que isso é muito importante, mas que talvez, se deixasse elas falar mais livremente, talvez elas pudessem trazer um ou outro, ou acrescentar coisas que às vezes passam um pouco despercebido na entrevista semi-estruturada. Né? Então, eu trabalhei com pesquisa, com entrevista temática na minha dissertação. Se você quiser dar uma olhadinha, está lá no banco de dissertação do mestrado, é Lucimara Moreira da Silva. Aí lá na metodologia eu descrevo e dou as referências da entrevista temática. Assim, como você está na fase de pensar, você vai recolhendo tudo, conversa com sua orientadora, né, claro, e aí vocês vão chegando num denominador comum que seja o melhor possível para o andamento da pesquisa. Ok? Muito obrigada pelas contribuições. De nada. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pontuação com relação à pesquisa? Bom, então vamos passar para a próxima apresentação. Vamos lá. Juliana Ferreira. Juliana. Ei, Ju, você tá joia? Gente, quanto tempo?
Quanto tempo? Você está no segundo ano já, né? Ainda não, primeiro. Está no primeiro? Então está naquela fase gostosa de queimar a cabeça estruturando as Delícia, coisas. delícia. Bom, então nós vamos agora para o próximo trabalho, né? Da Juliana de Ávila Ferreira, da professora Raquel Quirino, intitulado Policial Penal, em busca da gênese da profissão e ingresso da mulher na função em Minas Gerais. Por favor, Juliana, pode começar. Eu vou tentar projetar, porque eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? Ainda mais que o meu tema ele difere um pouco, né, dos demais. Fique à vontade. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu sempre apanho. Meu Deus, está parecendo uma coisa toda estranha para vocês, né? Próximo Socorro, Juliano, Thiago. próximo lá embaixo, ali perto do menos, na barrinha lá no final, tem um quadradinho do lado do menos ali, ó. Se clicar nele, ele fica inteiro. Isso, Esse? do lado esquerdo, o outro. O outro seria. Isso. Depois do menos aí, ó. Aí, isso. Aparece para vocês as anotações ou só para mim? Não, aqui pra gente não aparece anotações, não. Mas ainda não conseguimos ver a versão de tela cheia. Talvez tenha que tirar e compartilhar de novo. Ou se quiser, me manda aqui, eu vou projetar para você. Se quiser. Estou só perdendo tempo dos outros aqui. Vou mandar para o Thiago aqui. Desculpa, viu, gente? Minha ignorância tecnológica. Não tem problema. Tiago, você já recebeu por aí? Ainda não, só um minutinho. Eu até poderia passar para o próximo para ganhar um tempo, mas o próximo... É o Thiago? Não, tem um artigo antes do Thiago. Thiago, você Vamos fazer isso então? passar... Pode ser? Pode, sem nenhum problema. Enquanto isso, eu acho. Sim. Rômulo Ferreira e Rejane. Rejane, cadê você? Ei, pessoal, eu estou aqui, né, na sala de aula, por isso que meu querido amigo, meu parceiro, Rômulo, vai conduzir o nosso trabalho aí, viu? Um beijão. Estou por aqui. Beijo para você também. A gente está sempre por aí. Sempre juntos. Bom, então o próximo trabalho, né? A Juliana vai logo em seguida, agora a gente vai com o Rômulo e a Rejane. O trabalho intitulado Um Aprendizado pelas Diferenças, a atuação docente frente às perspectivas da teoria queer. Por favor, Rômulo, pode começar. Isso, né? Então, a partir dessa temática, né, nós elaboramos aqui um resumo que visa, o intuito do trabalho, né, é repensar a educação a partir de práticas pedagógicas inclusivas, almejando principalmente a superação de injustiças e desigualdades. A pesquisa visa realizar um levantamento de ações pedagógicas, né, de práticas docentes, compostas por afinidades e desafios frente à teoria queer. E compete, né, a metodologia, por meio de pesquisa descritiva, realizar um levantamento de afinidades e desafios com o corpo docente, né, deste ano, de 2022, de ensino técnico de nível médio integrado em unidade pública em Contagem, em Minas Gerais. Então, após esse levantamento literário, né, será realizado como procedimento técnico a aplicação de formulários para coleta de dados para posterior aplicação de análise de conteúdo. O corpus inicial da pesquisa é composto por professoras, professores, técnicos administrativos do ensino médio, de nível técnico, e considera-se investigar algumas hipóteses, né, que possam apontar para essas afinidades e esses desafios na prática pedagógica,
relacionadas à teoria queer, assim como explanar sobre eventuais dúvidas identificadas, com o intuito de promover a compreensão e a apreensão da informação por parte do corpo da pesquisa, além de direcionar práticas interdisciplinares, fortalecendo o envolvimento familiar, docente e acadêmico, contribuindo para o empoderamento de sujeitos sociais, direta e indiretamente. Um embasamento literário para esse artigo, né, ele é composto por quatro filósofos, entre filósofos e filósofas, né, e com algumas contribuições da filósofa Judith Butler. E, inicialmente, seria isso. Ok. Obrigada, Rômulo. Eu dei uma lida, quer dizer, eu li todos os resumos, eu fiquei bem curiosa com esse levantamento de afinidades e desafios. O que vocês estão pensando? Isso é um formulário pronto? O que é isso? Me explica. Então, a partir desse levantamento literário, né, nós vamos, assim, filtrar essas questões práticas, né, que possam chegar a práticas relacionadas à teoria, e colocar situações, né, ou a proximidade nesse formulário, para que os professores e professoras possam preencher. Né, e também deixar questões abertas, né, relacionadas à teoria, porque acredito que, né, a maioria talvez não conheça o termo, né, teoria queer, mas provavelmente práticas, né, dessa teoria eles já realizam em sala de aula, né, então é um pouco de fazer essa aproximação. Ok. Que eu fiquei assim, então vocês vão propor questões que vão ser tipo, como se fossem situações que as pessoas passam e com um questionário de como elas reagem a essas situações. Isso, seria também, mas assim, no intuito de como que o professor ou o técnico administrativo, né, a professora, lida com determinadas situações, né? Vai um pouco de encontro com o que você disse, mas, assim, diante da resposta dele, que provavelmente é uma questão aberta, né? Acho que é a melhor, a gente vai avaliar se ele possui uma afinidade ou, no momento, ele percebe ainda como um desafio, né? Em fazer essa aproximação, essa relação. Ok. O questionário aberto, ele é bacana, mas um questionário fechado pode abranger um grupo maior de pessoas, aí vai dar uma pesquisa bem interessante, né? Vocês vão saber, dentro de um grupo mais amplo, né, como é que as pessoas estão se relacionando, eles estão procedendo quando se deparam com essas situações. Eu achei bem interessante, só fiquei curiosa em saber como é que vai ser feito. Vocês já estão na fase de coleta ou organizando questionário? Não, nós estamos na fase ainda do levantamento literário. Faz parte. É isso daí. Então, boa sorte. Eu espero ler esse artigo em breve, né? No livro, espero. Obrigado. Por nada. Então, vamos em Tiago, podemos? Com a apresentação da Ju? Podemos sim, vou projetar agora. Tá, joia. Agora vai, né, Lucimar? Vai, agora vai. A gente faz de um jeito ou de outro. Eu acho que deu conflito, porque eu trabalho com duas telas, eu acho que eu não consegui trabalhar aqui. Menina, eu trabalho com 2 computadores, mas o outro eu desliguei para eu não ficar doida, tá? Neste momento. Pode funcionar, vou tentar essa estratégia. Bom, pois bem. Meu nome é Juliana, né, mais popularmente conhecida como Ju, né, Lucimar? Eu sou orientanda da professora Raquel e sou formada em administração e me aventuro, né, no mundo do mestrado em educação tecnológica no Cefet. Esse é uma parte, né, do meu projeto de pesquisa. Pode passar, Thiago, tem esse título depois. Ele presta a prestar uma contribuição, né, para as pesquisas relacionadas ao sistema penitenciário brasileiro. E esse artigo especificamente é sobre a gênese da profissão do policial penal em Minas Gerais e sobre o ingresso das mulheres nessa profissão. A
pesquisa como um todo, eu intitulei como A Gente Tem Sexo, que é um jargão que se utiliza muito no meio do policial, principalmente, que policial não tem sexo, né, na hora das operações e tudo mais. Mas será que é bem assim? Será que não tem sexo mesmo? Então, a pesquisa como um todo, ela vai buscar desvelar a divisão sexual do trabalho entre os policiais penais em Minas Gerais, e também sobre a formação profissional, da atuação na profissão, e os desafios, possibilidades, estratégias de enfrentamento e resistência para as mulheres que exercem essa profissão. Para essa parte da pesquisa especificamente, eu lancei mão de documentos primários. Eu fui pessoalmente às 2 penitenciárias mais antigas do estado de Minas Gerais para tentar entender, mas quando as mulheres começaram a atuar nessa profissão? Elas já são um pouco invisibilizadas, talvez para uma parte dos ouvintes de hoje seja até uma surpresa. E mulheres desempenhem essa atividade, que eu vou explicar um pouco mais à frente do que se trata. Então, as penitenciárias mais antigas em Minas Gerais é a penitenciária José Maria Alquimim, que fica em Ribeirão das Neves. Ela data de 1927, e a penitenciária feminina, que fica em Belo Horizonte, no Horto, que foi criada em 1948. E foi no arquivo inativo de pessoal que eu busquei, né, essas origens da profissão aqui em Minas Gerais. Pode, Tiago. Por que falar sobre isso? Né? Então, talvez é a primeira pergunta que vem, né, à mente das pessoas quando lê algum projeto ou alguma iniciativa nesse sentido. Para quê, né, se pesquisar sobre isso? Então, eu lancei alguns argumentos, né, para tentar convencer as pessoas que isso é importante. Então, primeiramente, a população carcerária mundial é de quase 11 milhões de pessoas, né, tipo metade da população mineira, aproximadamente, está encarcerada no mundo. O Brasil é o 3º país com o maior número de pessoas encarceradas, com mais de 800 mil. E no Brasil não há pena de morte nem prisão perpétua. Portanto, as pessoas privadas de liberdade hoje, elas retornam ao seio da sociedade em algum momento. São quase 130 mil servidores penitenciários no país, ou seja, aqueles que atuam diretamente nas prisões, em todos os níveis, né, técnicos, administrativos, e desses, pelo menos 70%, em torno de 90 mil, são os profissionais responsáveis pela segurança e custódia dos estabelecimentos. Então, esses são os policiais penais. Pode passar. São mais de 1.500 estabelecimentos penais no Brasil, somente 5 são federais, os demais são distribuídos, né, estados afora, Brasil afora. E esses 90 mil servidores, né, dos quase 130 mil existentes no país, é o meu público de pesquisa, né? São os policiais penais que foram reconhecidos como uma nova polícia a partir da emenda à Constituição, que ocorreu em 2019, e foi tido como uma nova força policial, compondo com as demais 5, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, polícias militares e agora as polícias penais. Então, portanto, é uma nova polícia, do ponto de vista de criação de uma carreira, mas as origens elas são muito mais longínquas do que 2019, obviamente. Pode passar, Thiago. Essas foram algumas das notícias, né, que surgiram na imprensa após a aprovação. Aí eu já começo indagando, ela é uma nova força policial? Ela, na verdade, ela foi reconhecida como uma força policial a partir de 2019. Então, essa polícia, ela, até o título, né, do meu projeto de pesquisa inicial foi anterior, né, à aprovação da Polícia Penal no estado de Minas Gerais, que ela também já foi reconhecida na Constituição Estadual. Eu comecei com Agente Tem Sexo, porque eu iria utilizar o nome da carreira até então, que era agente penitenciário aqui em Minas. Aí eu vou ter que fazer uma mudança nos 45 do segundo tempo. Mas essas foram algumas das indagações, né, que surgiu na imprensa. E como essa nova força policial, força policial, ela é espelhada, né, pela imprensa, pelas produções cinematográficas, são sempre os homens maus ou as mulheres mal aparentadas, masculinizadas, truculentas. Então, ainda existe esse estigma, né, em relação à profissão. Pode passar, Thiago. Então, aqui são apenas alguns números, né, e algumas fotos que ilustram um pouco das atividades dos policiais penais no Brasil, né, não diferencia muito, todas essas imagens são de Minas Gerais.
trouxe uma tabela só com os percentuais que as carreiras, aqueles quase 130 mil, eles se dividem na carreira estritamente administrativa, né, a de natureza técnica, são os psicólogos, pedagogos, médicos, enfermeiros, e o pessoal de custódia, que é como se divide nas estatísticas. Então, destes, a minoria dos profissionais de custódia são mulheres, então cerca de 16% no país inteiro. Pode passar. Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com o maior número de presos. São 236 unidades de custódia espalhadas pelo estado. E o percentual de homens e mulheres nas funções são muito semelhantes ao do país como um todo, né? Então, em Minas Gerais, são aproximadamente 16 mil policiais penais, cerca de quase 15% são mulheres. Pode passar, Thiago. Aqui eu trouxe apenas algumas referências, né? A música tinha incomodado, meu Deus. Sobre a invisibilidade da profissão, né? Tem algumas referências, Taetes Moraes, que desenvolveu uma pesquisa muito interessante no Paraná, e as mulheres, elas são muito mais invisibilizadas do que os homens, né? Estigmatizadas pela sociedade. Pode passar, Thiago, vou ter que... Eu já estou com 5 minutos aí, né? 7, eita. Então, em linhas gerais, o cárcere sempre existiu, mas o objetivo do cárcere ele mudou, né, muito ao longo dos anos. Então, as prisões contemporâneas, elas têm a inspiração dos ideais, principalmente da Revolução Francesa, de humanização, né, do indivíduo. As penas eram muito mais corporais, hoje elas, em tese, são muito mais da punição da alma, né, como diria Michel Foucault. Pode passar. Tiago, pode passar até um pouquinho mais? Em Minas Gerais, as origens das profissões, elas remetem, era uma profissão, não sei se eu posso dizer que era uma profissão, mas era um ofício que veio com a coroa portuguesa. Então, com a criação das vilas em Minas, surgiu as emblemáticas, né, câmaras e cadeias nas primeiras vilas, né, com a exploração do ouro. Então, até o momento, aproximadamente 1711, é onde eu posso dizer que em Minas, provavelmente, nós temos essa gênese da profissão, que foi a primeira cadeia em Vila Rica, né, hoje Ouro Preto. E daí, né, aí essa profissão, ela era uma espécie de administração municipal, e a partir do nascimento do próprio estado de Minas Gerais, ela passa a ser as cadeias passam a ser administradas pelo estado, né? Então, em Minas, nós temos essa história, basicamente, em relação à origem da profissão. Pode passar, Thiago. Pode passar mais um. Então, esse é o primeiro local de pesquisa. Eu consegui catalogar aproximadamente 1.000 pastas funcionais de servidores inativos, que datou de 1937, que foi quando a penitenciária começou a funcionar efetivamente. Ela foi criada por lei em 27, mas funcionou a partir de 37. Ju, então, um minuto. Um minutinho? Dá tempo. Então, dessas pastas, eu não localizei nenhuma mulher antes da década de 80 na profissão. Pode passar, Thiago. Essa foi a primeira mocinha que eu consegui localizar, ela é de 86. Pode passar. Eu fotografei os arquivos, muito legal fotografar os arquivos tão antigos, né? Então, na Zé Maria Alquimim, foi isso. Então, eu consegui encontrar professoras, pedagogas, a partir da inauguração da unidade, mas policiais penais que trabalhassem na segurança, não. Pode passar. Na penitenciária feminina já foi diferente, eu já consegui localizar as mulheres trabalhando na função de custódia desde a inauguração da unidade, que foi aproximadamente em 51, quando ela começou a funcionar. Aí são algumas fichas funcionais das senhoras, né, que trabalhavam nessa época. Pode passar. Aí já consegui, assim, um pouco mais de riqueza, né, de catalogação. Então, eu fiz uma média, né, de idade, porque tem um outro artigo que eu escrevi sobre isso, e eu chamei de donas da cadeia. E é uma coisa que acontece no estado inteiro. Todo lugar os presos chamam as meninas, que são policiais penais, ô dona ciclana, dona fulana, e esse dona é que eu ficava na minha cabeça, porque dona.
eu inferia, a partir dessa pesquisa, que talvez seja em relação à idade, que para a época, uma senhora que foi admitida na década de 50, com 28 anos, já era uma senhora, era uma dona, né? Então, eu imagino que talvez esse costume ele tenha se perpetuado a partir daí. Até a maioria, né, casada ou viúva, então eu imagino que seja por aí, mas, diferentemente, eu acho que o grande achado nessa pesquisa documental, até o momento, né, ainda é uma hipótese provisória, que talvez nos moldes atuais, as primeiras policiais penais do país tenham sido em Minas Gerais, porque as outras unidades da federação que tiveram as penitenciárias femininas inauguradas, São Paulo e Rio, elas eram administradas por uma congregação católica, diferentemente do que aconteceu aqui em Minas Gerais. Então, talvez as primeiras, né, que atuaram nessa profissão foram as mineiras. Então, estou suspeitando que a policial penal feminina, ela nasceu em Minas Gerais, mas eu ainda preciso pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, pode encerrar, Tiago. Aí tem algumas fotos, né, eu já extrapolei meu tempo. Sim. Eu consegui dar uma ideia geral, né? Com certeza. Algumas fotos das meninas, né, trabalhando fardado, e uma coisa que eu não contei no início é que eu também sou policial penal. Então, eu conheço bem de perto essa realidade e o trabalho que a gente desenvolve no Estado. Juliana, muito bacana. É bacana perceber que o Cefet está se consolidando em pesquisas em torno do sistema de privação de liberdade, em várias facetas do sistema de privação de liberdade, né? Desde Silvia, Cleide, você, então tá sendo muito bacana perceber, é muito bom ficar na instituição um tempo mais alargado, porque a gente vê o desenvolvimento das pesquisas, né? Sua pesquisa é fantástica. Quando eu li no seu resumo documentos primários, eu fiquei, gente, ela pegou papel lá. Peguei papelzinho, vai ser muito legal assim, ver a rotina de trabalho, que hoje toda a comunicação nas unidades prisionais, elas acontecem mediante comunicados internos, ainda são livros ATA, que o pessoal utiliza bastante ainda, a informatização ela é muito seletiva ainda no sistema penitenciário. Então, eu vi, assim, comunicados da década de 30, troca de plantão, escrita, assim, com a caneta parecendo a pena. Então, assim, é muito interessante. Ah, imagino. Aí, me surgiu, assim, uma curiosidade, né? Você precisou de aprovação de comitê de ética para conseguir ter em mãos esses documentos? Então, na verdade, ainda não, porque são documentos que já estão inativos e eu tenho acesso, né, à unidade. Então, não são fotografias que eu divulgo ainda, né, então, estou mais baseando na pesquisa manual ali que eu fiz nas unidades, mas para publicar, certamente, estamos na fase, né, de aprovação da pesquisa e tudo mais, mas eu entrei com autorização dos diretores das unidades, né, não foi nada assim que eu cheguei e coloquei a mão. Claro. Mas não foi com a aprovação do comitê de ética, até porque assim, também não divulguei dados de ninguém, né? Agora, essa questão está até mais complicada agora, com a questão da lei, né, de proteção geral de dados, mais complicada. Aí vamos aguardar, né, desenrolar do mestrado, para a gente ter a aprovação do comitê de ética, porque eu preciso de muito mais do que documentos. Né? Porque hoje o ingresso das mulheres enquanto policiais penais, ele já tem o primeiro limitador, que é no edital do concurso. E não existe nenhuma explicação para o quantitativo de vagas que é publicado, assim como na PM, nem em outras forças policiais. Então, a segregação, né, das funções, ela se dá na prática ali, então não dá para fazer se não for uma investigação diretamente com as pessoas. Não tem base documental. Espero que tudo dê certo, porque está com cara de ser assim, uma mega massa pesquisa. Eu precisei perguntar, porque como eu acompanhei a saga da Silvia, né? Então, eu já sei como é que é complicado, mas vai dar certo, pode ter certeza disso. Obrigada. Obrigada, Juliana. Alguém gostaria de fazer mais alguma pontuação, falar alguma coisa sobre a pesquisa da Juliana? Bom, então vamos passar para o próximo. Para fechar a lista, Tiago Bicalho, com a professora Raquel Quirino, né? Apresentando o artigo intitulado Formação no Agenciamento de Viagens,
entraves das desigualdades de sexo e da formação integral nas carreiras. Você já concluiu, Tiago? Está no finalmente, né? Estou no finalmente, quase, está quase saindo do forno já. Ai, que bom! Bom, então, Tiago, por favor, a palavra é sua. Perfeito, eu vou utilizar também vou seguir aí a linha da Ju, vou utilizar também de slides, eu gosto muito para contribuir na discussão. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no CEPEX, agradecer a todos os presentes que aguardaram também, né, até agora, para que a gente pudesse dialogar e conversar um pouco mais. Minha formação é no turismo, sou bacharel e licenciado, e a minha pesquisa é muito motivada nessa interface do turismo, junto com a educação, visto que a educação, para mim, é algo que transformou meu processo de vida, minha visão de mundo, e como que também entender um pouco mais esses processos de educação nos ajuda a entender a prática do trabalho, a realidade do trabalho e a realidade das carreiras construídas em qualquer uma das áreas. Aproveito para justificar, nesse primeiro momento, a ausência de Raquel na apresentação de hoje. Infelizmente, ela não pôde fazer presença conosco, mas está totalmente motivada e mandando aí também uma energia para cada um de vocês. Para que vocês entendam, assim, em linhas gerais, a construção desse artigo, ele segue 3 grandes núcleos. Primeiro, educação tecnológica, onde eu abordo, junto com a Raquel, uma abordagem de cursos de capacitação e qualificação, faço essa distinção entre os cursos técnicos e os cursos superiores em tecnologia, que compõem a educação profissional e tecnológica no aspecto da sua oferta. Em outro lado, eu abordo o turismo dentro do segmento de agenciamento de viagem, visto que o turismo ele é muito amplo e não é só viajar. Mas eu escolhi especificamente esse recorte do agenciamento de viagem, que é exatamente a gerenciamento de empresas que vendem viagens. Os agentes de viagem são pessoas responsáveis por essa consultoria na venda da viagem e pela formação de grupos para viajar. E o guia de turismo é aquele que conduz os turistas na cidade onde está sendo visitada, né, ou mesmo fazendo os deslocamentos gerais. Então, há uma distinção entre funções, visto que os gestores é uma função mais administrativa e gerencial, obviamente. Os agentes de viagem trabalham normalmente em escritórios, em salas, em lojas, e o guia de turismo trabalha em campo no aspecto operacional. Então, no nível hierárquico, se a gente pudesse dizer, seria gestão, administrativo e operacional, nessa escala que foi abordado aqui na pesquisa. E quanto ao trabalho de divisão entre os sexos, é interessante entender as condições distintas de formação entre os homens e as mulheres, que é o que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês brevemente, a realização desse estudo comparativo e como que esses entraves da desigualdade impactam no percurso da carreira. Então, para que a gente possa ter como objetivo e apresentar isso para vocês no final, é evidenciar os processos formativos dos trabalhadores no setor de turismo, especificamente no agenciamento de viagem, fazendo esse destaque para as desigualdades de sexo e para as perspectivas de formação integral dos trabalhadores e das trabalhadoras. Como que foi feita a abordagem metodológica? Foi feita de forma qualitativa, não há uma preocupação com o universo da análise, nem com a abrangência de todos os profissionais, mas é exatamente um recorte para que a gente possa entender um pouco dessa dimensão. A pesquisa é caracterizada de forma exploratória, ela busca entender um pouco mais esse processo no turismo. Trata-se também, em relação aos procedimentos, de uma pesquisa empírica, onde foi feita uma coleta através de um questionário online para os trabalhadores do turismo, nesse ramo de agenciamento de viagem. Então, só poderia e só foram contemplados como respostas válidas os profissionais de turismo atuantes no agenciamento de viagem, o que nos concedeu 49 questionários respondidos e participantes. Sempre ao lado direito, as informações das mulheres, e ao lado esquerdo, a informação dos homens, para que vocês possam ter um comparativo desses gráficos que eu vou apresentar para vocês a seguir. Primeira coisa que chama a atenção nesse primeiro gráfico do perfil dos entrevistados é que muitos possuem mais de uma função. Então, ao olhar para o trabalho e ao entender as pessoas no ambiente de trabalho, faz-se perceber que os trabalhadores, eles são múltiplos, ou seja, eles somam funções ou de agentes de viagens e gestores,
ou como agentes de viagens e guias de turismo, como está especificado ao lado direito dos gráficos, no campo de dupla atividade, é o que chama atenção e que destaca no processo de investigação da pesquisa. Ao lado esquerdo, em únicas atividades, a gente observa que houve uma grande resposta no contingente de guias de turismo, o que também, em um aspecto de estatístico, se a gente fosse analisar isso, é o que tem em maior número, são os profissionais no setor de guia de turismo, depois em menor quantidade o agenciamento e em menor ainda os gestores, aqueles proprietários das agências de viagens. Cabe destacar que nos homens nós temos maior quantidade de gestores em relação às mulheres, aí representado por esse gráfico de cor amarela. Agora, no aspecto comparativo, quanto à formação em cursos técnicos, nesse setor de agenciamento de viagem, proporcionalmente, nós temos mais homens formados do que mulheres formadas em cursos técnicos dentro da pesquisa. Cabe ressaltar que todos os números aqui apresentados sobre as mulheres, elas estão em número quantitativo maior. Então, normalmente no turismo, há-se uma presença maior de mulheres na formação e também no mercado de trabalho, e isso foi representado ao encontrar essas informações da pesquisa. Quanto aos cursos realizados pelos respondentes da pesquisa, nós também encontramos uma diversidade maior desses cursos por parte das mulheres. As mulheres tiveram experiência em cursos técnicos de eventos, que não configurou na realidade dos homens, mesmo atuantes nesse setor, e também formações técnicas em outras áreas, que também não foi presente aqui no caso dos homens. Especificamente no caso dos homens, somente cursos técnicos dentro da área de turismo, de gerenciamento de viagem e de guia de turismo, com base, é claro, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Na formação tecnóloga, nós temos também um contingente maior de mulheres que não possui essa formação tecnóloga em comparação com o homem de forma percentual, né, de acordo com a quantidade adquirida. E também uma diversidade maior na formação das mulheres, onde encontramos tecnólogas em eventos e tecnólogas em comunicação assistiva por o lado das mulheres, e já no lado dos homens, gestão de turismo e gestão desportiva e de lazer, mais focado nas áreas também prioritárias e propriamente do turismo. Já em se tratando de formação superior, nós temos uma equiparação percentual, onde o mesmo percentual de formação das mulheres é igual ao dos homens, e isso eu estou trabalhando o mesmo número, então considerem que essas pessoas assinalaram que tem formação técnica ou não, que tem formação tecnóloga ou não, tem formação superior ou não. É o mesmo grupo de pessoas sendo questionados sobre isso em vários momentos, o que mostra um alto nível de formação, ou seja, vários têm formações técnicas, tecnólogas e superiores também. E aí a gente aparece uma diversidade maior, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, mas destacando um pouco das distinções que os estudos também nos apontam na área da formação, onde mulheres estão mais associadas a cursos como enfermagem, biologia, fisioterapia, museologia, o que aparece no lado direito de vocês como opção, e ao lado esquerdo, os homens mais voltados ali para engenharia química, engenharia e administração de empresas. Destaco aí de antemão os dois maiores cursos ali dos homens, é o turismo em primeiro lugar e a administração de empresas em segundo lugar, e nas egressas do sexo feminino, nós temos aí o turismo em primeiro lugar e a história em segundo lugar. Quanto à aderência da formação, nós percebemos que as mulheres se sentem mais satisfeitas enquanto a sua formação contribuindo para a sua atuação profissional em relação aos homens, visto que os homens têm essa insatisfação com a sua formação aplicada ao seu trabalho de forma mais distribuída nessa escala de 1 a 5, onde 5 foi uma formação que contribuiu muito e uma formação que contribuiu pouco para o trabalho que ele exerce hoje. Em um aspecto comparativo, a respeito de formação para o trabalho, a gente identificou... Thiago, 1 minuto. Perfeito. A gente identificou que existem alguns cursos indicados pela empresa onde nós temos a menor participação
das mulheres em relação aos homens, em cursos indicados pela empresa. Em cursos, para executar um trabalho específico, as mulheres realizaram menos em um quantitativo um pouco diferente do que os homens. Enquanto à questão da formação para o trabalho, nós temos aí uma perspectiva das mulheres até consideravelmente alta para a formação e áreas de interesse voltado para a história e editorismo e museologia, o que reflete um pouco das formações também apresentadas pelas mulheres. Já no caso dos homens, um interesse menor na continuidade dos estudos em relação ao futuro do trabalho, mas também uma distinção no foco. Os homens já buscam formações mais voltadas para a pós-graduação e trabalhos com segundo idioma ou mesmo a formação propriamente no turismo. Então, como resultados, o que a gente pode apontar dessas análises de forma geral? Os profissionais que possuem formação no setor do turismo também têm essa formação em áreas multidisciplinares. Isso trabalha com o reconhecimento da importância da formação para o trabalho, isso contribui com esse olhar. Há também as formações indicadas e sugeridas pelas empresas com uma visão muito tecnicista e desigual, e também quantitativamente menor para as mulheres. Na qualificação dessas respostas, identificamos que as mulheres enfrentam barreiras financeiras para não continuar os estudos, então aquelas que optaram por não continuar informaram que isso seria em função monetária, e que as mulheres ali têm perspectivas inferiores quanto à projeção futura de trabalho, também nas coletas identificadas nas análises qualitativas. Quanto a considerações finais, entende-se que os processos formativos no agenciamento de viagens seguem um padrão desigual entre homens e mulheres, e nessa perspectiva de carreira, não há um comprometimento da formação integral dos sujeitos de uma forma completa, e nem um conhecimento disso, visto que ocorrem formações apenas para aprender tarefas específicas, como relatado por muitos deles, de uma forma muito tecnicista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago. Muito bom ver o desenvolvimento da sua pesquisa. Fantástico, Tiago, parabéns. Parabéns. Desculpa, gente, essa rasgação de seda com o Tiago, mas eu já tive o prazer de trabalhar em parceria com ele desde a graduação dele. E eu aprendi muito. A minha foi muito antes da sua, né, Tiago? Eu sou muito velha. Que nada, deixa disso. Então, por isso essa rasgação de seda, né? Desde aprendendo a fazer um levantamento textual de bibliografia até agora, fantástico. Gostei demais, Tiago, no seu resumo, quando você coloca que não trabalhou de forma rígida com os princípios da pesquisa quantitativa, mas trouxe um levantamento numérico que não invalida em nada, pelo contrário, enriquece a pesquisa qualitativa. Né? Então, eu com o pé nas exatas, eu fico enlouquecida quando a pessoa fala que fez pesquisa quantitativa e traz um levantamento numérico. Trouxe um levantamento numérico que enriqueceu demais, adorei sua apresentação. E foi muito bom ver, né, esses locos tão distintos, né, como o seu e dos seus colegas falando sobre gênero, né? Problematizando essa situação da mulher no mundo do trabalho, né? O que só confirma para a gente a pertinência e a urgência de continuar insistindo nesse tema até que a gente chegue numa equidade, né? Então, parabéns, Tiago, felicidades na defesa. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, pontuar alguma coisa da apresentação do Tiago, ou das demais apresentações? A gente tem uns minutinhos aí, se alguém quiser comentar alguma coisa. Bom, então, sendo assim, nós também já estamos quase no horário, né? Vamos caminhando aí para o final da nossa mesa. Gostaria que vocês colocassem, eu acho que vocês já colocaram contatos, e-mails para fazer um network aí no chat, né? Tenho recados finais para vocês, né?
Então, ao final do evento, será enviado um e-mail com o roteiro de escrita do artigo final e as normas de orientação, também as datas, né, para vocês entregarem essas versões dos artigos, né. As datas de envio são: o primeiro envio do artigo elaborado vai ser 26/9, depois vocês vão receber uma análise dos pareceristas, entre eles a pessoa que aqui vos fala, e depois vocês vão, recebendo esse feedback, vocês vão entregar a versão final do artigo até 18 de novembro, né? Os certificados serão enviados por e-mail para vocês logo após o evento, e a organização está verificando a possibilidade da publicação dos trabalhos completos em livro. Então, se houver, haveria uma verba para isso, mas ainda não tem a organização ainda não tem certeza. Então, vocês serão comunicados sobre essa impressão ou não dos livros, né? Porque se houver, vai ser coparticipativo. Bom, então eu gostaria de agradecer a vocês. Os trabalhos estão excelentes, parabéns. Eu desejo felicidade, sucesso na conclusão das pesquisas de todos. Espero ver todos os artigos e espero que seja em livro. Muito obrigada. Nós ainda temos a conferência de encerramento, esperamos vocês lá. Até mais, gente. Beijo, Lu. Um abraço. Tudo de bom para pessoal. Um minuto. Thiago, tira um print para a gente. Opa, agora. Eu até poderia falar que eu nunca te pedi nada, mas seria mentira. Veja só. Pedido mais isso. Alguém consegue, todo mundo consegue abrir a câmera, quem está por aí? Eita, que bom. Tem um pouquinho. A Beth de verdade está ali também. Que bom! Aí, ó. Foi? Bom, 3, 2, 1. Aí, muito bem. Thiago, obrigada novamente. Por nada. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, viu, Lucimar? Um abraço. Felicidades. Obrigada. Obrigada, Lu. Bom te ver, mesmo que seja online. Espero que dá